26 de setembro de 2014, o dia em que os 43 de Ayotzinapa desapareceram. A investigação dos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, até hoje, continua em andamento. O governo da época, durante esses anos, tinha um laço estreito com o crime organizado mexicano. Infelizmente, os alunos normalistas que protestavam naquele dia se cruzaram com militares e forças policiais, sobrecarregadas pela corrupção, pelo tráfico de drogas e por uma incerteza que acabou sepultando seus corpos. Depois de uma versão oficial pisoteada pelas mentiras, os investigadores tiveram que sair por conta própria, junto com os familiares, para tentar esclarecer o que aconteceu. Antes de começar, vale esclarecer que este caso é enorme. Os dados sobre suposições, sobre investigações sensacionalistas e teorias que afastam a verdade do assunto inundam a realidade. É por isso que montamos este resumo apenas com o mais relevante, mas sem deixar a história de lado. Com o devido respeito aos familiares dos desaparecidos, começamos este relatório. Se você está interessado neste tipo de conteúdo, difícil de encontrar no YouTube, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Que se inscrevam se ainda não o fizeram e que ativem as notificações. Além disso, convido-os a deixar um comentário, seja opinando sobre este vídeo em questão ou dando sugestões sobre futuros vídeos. Vamos começar! O início desta história funesta é 26 de setembro de 2014. A Escola Normal Isidro Burgos, juntamente com outras escolas normais, apoiava as lutas sociais. Nesse grupo de estudantes havia figuras icônicas como Lúcio Cabanhas e Genaro Vasquez. Parte das autoridades os apontou por suas diversas intromissões na violência de rua, além de uma tendência que os posicionava como próximos ao esquerdismo. Os estudantes se organizavam através do sequestro de ônibus para se deslocarem aos diversos pontos de reunião e ação. Vale esclarecer que quando se diz ponto de ação, refere-se simplesmente a uma marcha, ou um protesto. Já que ficou comprovado que nenhum dos rapazes ou moças que participaram deste acontecimento portavam armas de fogo, nem tampouco enfrentaram a força pública. O plano principal era assistir à Cidade do México em 2 de outubro de 2014. As manifestações comemorativas do massacre de Tlatelolco. Para aqueles que não se lembram, o massacre de Tlatelolco se tornou um poderoso símbolo contra os abusos dos governos autoritários do México. O resultado foi a morte de numerosos jovens ativistas, logo antes do México sediar os Jogos Olímpicos de 1968. Se quiserem conhecer este evento a fundo, convido-os a assistir ao vídeo que se encontra neste mesmo canal chamado O Dia em que Houve um Massacre em Tlatelolco. Voltando aos desaparecidos de Ayotzinapa, na semana anterior à comemoração de Tlatelolco, os estudantes haviam estado sequestrando ônibus e combustível para concentrá-los em sua escola. Com o calendário apertando às suas costas, 4 dias antes do evento, as forças da Polícia Federal impediram que os estudantes cometessem delitos. Na Autoestrada do Sol. No dia 25 de setembro, os estudantes haviam ido até Chilpancingo em 2 ônibus e tentaram aumentar as unidades de transporte para o dia seguinte, mas a polícia local os impediu. É válido ressaltar que toda a ação policial foi realizada de forma pacífica, sem detenções. Os estudantes, então frustrados, continuaram seu percurso até chegar à cidade de Iguala. No dia 26 de setembro, eles conseguiram prosseguir com seus planos, adquirindo novos veículos. Por volta das 20h15, entre todos os alunos, eles primeiro se apossaram de 2 ônibus da linha Estrela de Ouro, número 1531 e 1568, e depois adicionaram um da linha Costa Line, número 2513. Eles se deslocaram nos novos veículos e continuaram seu curso, mas ao passar pela central caminhoneira de Iguala, adicionaram mais 3 ônibus, 2 da linha Costa Line. O número 2510 e 2121 da linha Estrela Roja, número 3278. Por que estou comentando a numeração desses veículos? Bem, porque essas identificações desses ônibus vão ser muito importantes.
mais adiante, quando falarmos sobre as diferentes teorias e sobre o que aconteceu com cada um deles. Apenas 21 horas e 20 minutos após a última tomada dos 3 ônibus. Tiveram que abandonar o Costa Line 2513 pois seu motorista fugiu com as chaves. Um dos momentos decisivos foi quando o motorista do Costa Line 2510 resistiu na tomada e conseguiu notificar seus superiores e a polícia. Nesse momento, os quase 100 estudantes de Ayotzinapa se dividiram nos 5 ônibus. Dessa centena de jovens, apenas 2 eram do 3º ano e 6 do 2º. O resto eram garotos que viviam os primeiros momentos do início da carreira. Haviam iniciado naquela semana seus estudos na escola rural. Assim como não tinham conhecimento de como seriam os próximos anos e as matérias, também não tinham ideia de que tipo de atividades realizariam, nem para onde iriam, nem por quê. Mas o mais duro dessa incerteza é que eles não sabiam que metade de seus colegas iria desaparecer naquele dia. Enquanto isso, na cidade de Iguala, fazia 2 anos que José Luiz Abarca Velásquez era o prefeito. Ele tinha um passado um tanto obscuro, já que este ex-comerciante de joias era acusado de estar associado ao grupo criminoso Guerreiros Unidos, a quem aparentemente ele pagava para ter proteção. Abarca Velásquez, naquele momento, estava casado com Maria de Los Angeles Pineda, que posteriormente teria laços com o crime organizado e o município em questão. Mas, o que a história da mulher e do prefeito de Iguala tem a ver com tudo isso que estamos contando? Na noite de 26 de setembro, os micro-ônibus com os alunos seguiam para o ponto de encontro. O partido político de Abarca estava celebrando as conquistas obtidas sob a direção de Maria dos Anjos Pineda. O cargo de diretora foi atribuído a ela apenas por ser a esposa do governante. Estima-se que naquela noite ela planejava lançar sua candidatura à prefeitura, pois em 2015 seu marido deixaria de ser o prefeito da cidade. Naquela noite, 2 eventos que a história posteriormente uniria tragicamente se juntariam, sem querer. Mas agora, voltando ao tema dos estudantes. Era noite logo após o pôr do sol. E após a tomada dos últimos ônibus em Iguala, 4 de um total de 5 veículos avançaram em caravana. Com a cidade mobilizada por tudo o que foi contado anteriormente, o trânsito era um desastre, então os adolescentes mudaram seu rumo para o norte. O Estrela de Ouro 1531 liderava a viagem. E ao ganhar alguma vantagem, tomou uma rua diferente da que os Costa Line seguiram, 2012 e 2510. Atrás de tudo, ia a Estrela de Ouro, 1568. Os veículos cheios de alunos se dirigiam para o anel periférico de Iguala, para depois seguir para Ayotzinapa. Essa rota, infelizmente, os aproximava bastante da festa da esposa do prefeito. O motorista os avisou para não entrarem naquela zona, mas nesse momento a polícia já havia começado a persegui-los. A ideia das autoridades era justamente que eles não se aproximassem da festa e não se misturassem com as pessoas que estavam lá. O 5º veículo, o Estrela Vermelha 3278, atrasou-se e saiu por último da estação. Ao não encontrar seus companheiros por causa do trânsito, seguiu diretamente para chegar à estrada para Chilpancingo. A partir deste momento da narração, todos os detalhes e tudo o que aconteceu com os alunos da Escola Normal Isidro Burgos serão narrados, por horário, hora a hora, minuto a minuto, para não confundir ninguém e para poder abranger todos os diferentes pontos da cidade. 21, 40 a 22:25. Na rua Juan Álvares e Periférico Norte. A Polícia Municipal de Iguala e de Cocula disparam para o ar para ordenar que os estudantes parem. E ao ver que eles não obedecem, atiram no último micro que foi tomado. Em poucos minutos, conseguem parar os 3 ônibus. À frente cruzam patrulhas bloqueando o caminho, e atrás encontram-se com os oficiais que os estavam perseguindo. Estavam totalmente cercados. Os alunos desceram para tentar mover os veículos que não os deixavam avançar e então enfrentaram os policiais. Quando o estudante Aldo Gutierrez Solano entrou em luta corporal com um agente.
a polícia municipal abriu fogo contra ele, ferindo-o gravemente e matando seu companheiro Daniel Solis Galardo, com um tiro na cabeça. Esse foi o primeiro ataque. Naquele lugar, entre as 22h25 e 22h50. Após um segundo ataque, cerca de 30 estudantes da Estrela de Ouro, 1568, foram levados para a rua, obrigados a deitar no pavimento para depois serem levados em diferentes viaturas. Apenas 2 jovens receberam ajuda médica. Os alunos que conseguiram escapar, conseguiram se comunicar com seus outros colegas que haviam ficado em Ayotzinapa. Eles saíram em várias caminhonetes para percorrer a distância em pouco tempo e assim poder ajudá-los. O ônibus 1531, que havia se adiantado à caravana, foi interceptado embaixo da ponte do Palácio de Justiça com tiros e gás lacrimogênio. Forçaram-nos a descer e os levaram em caminhonetes para um destino incerto. O Estrela Vermelha 3278 e o ônibus que havia ficado para trás foram alertados. E assim que souberam da localização das prisões, dirigiram-se para o local dos fatos, mas antes foram interceptados pela polícia, que os obrigou a descer, apontando-lhes armas de fogo. Os oficiais ficaram com o veículo, mas os deixaram ir a pé. Ninguém foi detido antes do término do dia 26 de setembro, mais precisamente às 23 horas. O segundo comboio de estudantes encontrou alguns dos colegas que não haviam sido detidos pela polícia, incluindo aqueles que estavam no ônibus. Estrela Vermelha 3278. Enquanto isso, os estudantes, acompanhados por seus professores, inspecionavam o local para encontrar seus colegas desaparecidos. A imprensa soube do primeiro ataque. À meia-noite, foram atacados uma segunda vez por um grupo que chegou de repente e que, segundo testemunhas oculares, disparou sem dizer uma palavra. Neste ataque faleceram os estudantes Júlio César Ramírez Nava e Júlio César Mondragon Fuentes. O resto dos sobreviventes não teve outra alternativa senão fugir pelos montes próximos e pelas casas de Iguala. Naquele mesmo instante, mas em outro lugar, exatamente na autoestrada de Chilpancingo, outro grupo de policiais atacou um ônibus que transportava os membros da equipe de futebol, Avispones de Chilpancingo. Os jogadores da equipe de futebol não tinham nada a ver com os confrontos anteriores, mas foram atacados a tiros pelas forças policiais da mesma maneira. As declarações oficiais disseram que eles foram confundidos com outro ônibus de estudantes normalistas e por isso os atacaram. Mas claro, tudo isso, de outro ponto de vista, significa que nem sequer lhes deram uma voz de alto. E que não lhes permitiram explicar que eles não tinham nada a ver. Que nem sequer eram estudantes, que eram apenas jogadores de uma equipe de futebol. Dispararam sem dizer uma palavra. A equipe naquele momento estava voltando para sua sede. A ideia era descansar após uma partida, mas neste ataque da polícia, 3 jogadores de futebol encontraram a morte. Na manhã do dia 27 de setembro, encontraram o corpo de Júlio César Mondragon, um dos alunos mortos no ataque. Seu rosto havia sido esfolado. Isso totalizava 9 pessoas assassinadas, 27 feridas e 43 desaparecidas. Houve versões oficiais, é claro, totalmente distantes da realidade. E também um monte de versões extraoficiais que se aproximam mais da veracidade dos fatos. A parte oficial ficou a cargo da Procuradoria-Geral da República e do Estado de Guerrero. Mas o que dizia essa versão oficial? Lembram que antes contamos que o prefeito de Iguala e sua esposa estavam em plena festa? Bem, de acordo com essa versão oficial, os estudantes normalistas tinham intenções de boicotar esse evento. Mas o que não se encaixa nesta versão é que o evento estava programado para as 19 horas. E a saída dos estudantes de sua escola foi muitas horas depois. Segundo essa teoria da voz da Procuradoria, 3 criminosos da Associação Guerreiros Unidos foram detidos e declararam que levaram os 43 desaparecidos ao lixão de Cocula. Lá eles teriam sido assassinados, incinerados e jogados em sacos pretos no rio San Juan. Isso foi o que os meios de comunicação proclamaram como a verdade histórica. Esta pseudo-verdade foi apoiada naquele momento pelo presidente Enrique Peña Nieto. 7 de novembro de 2014.
A Procuradoria-Geral da República informou que, após investigar, encontraram provas de um homicídio em massa no lixão de Cócula. Assumindo que os 43 estudantes ou os restos deles estavam lá. Depois apareceram 3 detidos para declarar o mesmo. Foram feitos anúncios de imprensa confirmando as declarações, já que supostamente os detidos expressaram que os estudantes foram assassinados depois que policiais dos municípios de Iguala e Cocula os detiveram, para posteriormente entregá-los ao grupo criminoso Guerreiros Unidos. Para o início de 2015, ainda predominava essa teoria, e as forças policiais sustentavam que vários criminosos do grupo Guerreiros Unidos haviam sido pagos para sequestrar esses estudantes. E os executaram como normalmente executavam seus outros inimigos narcotraficantes. No ano de 2019 vazou um vídeo de um suposto interrogatório onde uma dessas pessoas, apontada como um dos criminosos do grupo Guerreiros Unidos, estava contando essa versão sob ameaças de morte, pressionado pelas forças policiais. Você estava? Eles comentaram para onde vão levar? Algumas casas lá são dos pequenos. Obviamente você pode nos acompanhar, mas de onde são essas malditas casas? Vamos ver, vamos ver. Você não vai me ver, você não vai me ver. Piadas verde. Com a mentira como moeda corrente, foram realizadas várias marchas pelos 43 desaparecidos. Protestos públicos foram realizados no México e em outros países onde o presidente estava visitando. As famílias continuaram a busca pelos 43 por conta própria. Ao receber uma localização específica de informantes que haviam presenciado os fatos, chegaram ao local chamado Açougue, nos arredores de Cócula. Eles coletaram um saco de 1 quilo de provas, mas os investigadores não as enviaram para análise forense. Em 2015, a equipe argentina de antropologia forense pediu para participar da investigação das provas. Porém, eles não puderam trabalhar até 2020. Infelizmente, as provas coletadas em La Carniceria confirmariam a identidade de um dos estudantes desaparecidos. Os pais, os familiares e os advogados estavam fazendo as coisas por conta própria e corriam riscos ao ter as diferentes forças, impedindo as investigações. É por isso que, dada a desconfiança em relação ao governo mexicano, pediram formalmente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a disposição de medidas cautelares de proteção. Este acordo foi assinado no final de 2014. Outra hipótese do caso indica que, sem saber, os estudantes pegaram um ônibus que estava carregado de droga. Mais precisamente de heroína, que era utilizada pelas forças criminosas associadas ao governo. Agora, o que chama a atenção é perguntar de quem era a droga que estava dentro deste veículo. Supostamente era dos Guerreiros Unidos e o valor da carga ascendia a 2 milhões de dólares. Dessa forma, ao descobrir que seu veículo havia sido roubado, tentaram recuperá-lo com a ajuda dos militares, que, claro está, colaboravam com o crime organizado. A jornalista Anabel Hernández escreveu o livro A Verdadeira Noite de Iguala, onde essa história é contada. Segundo essa versão, é por isso que alguns alunos foram deixados para ir a pé e outros foram alvejados por balas de todos os lados. O ônibus que foi alvejado era o que carregava a mercadoria, e quando os oficiais retiraram a carga, vários alunos viram o que estava acontecendo. E isso resultou em seu sequestro e morte. A agência antidrogas dos Estados Unidos, a Drug Enforcement Administration, escondeu do governo mexicano conversas telefônicas entre membros do cartel de Guerreiros Unidos, onde falavam dos 43 estudantes. Depois de 3 anos, a Drug Enforcement Administration compartilhou as informações interceptadas em 11 telefones móveis, que forneceram dados-chave para entender o que aconteceu naquela noite. No final de 2018, o chefe do Poder Executivo, Andrés Manuel López Obrador, instruiu a criação de uma comissão para fortalecer o exercício do direito. Que os familiares das vítimas do caso Ayotzinapa têm de conhecer a verdade? Em 2020, detiveram José Ángel Casarrubias Salgado, conhecido como El Mochomo, identificado como líder do cartel Guerreiros Unidos. Foi acusado, entre outras atividades criminosas, de participar no desaparecimento dos estudantes.
Depois foi vinculado ao crime de delinquência organizada no estado do México. O governo federal tinha um claro vínculo, juntamente com a Polícia Municipal, com o grupo criminoso Guerreiros Unidos. Em 26 de setembro de 2020, foi feito um pedido de desculpas público. O presidente se reuniu com os pais dos normalistas no Palácio Nacional da Cidade do México. Lá foi informado o progresso na nova investigação, e López Obrador disse textualmente: "Quero pedir desculpas a vocês e pedir desculpas em nome do Estado, porque estamos diante de uma grande injustiça cometida pelo Estado mexicano. É um assunto de Estado. Por isso agora o Estado tem que reparar o dano e tem que esclarecer o que aconteceu. Tem que prestar boas contas, tem que haver justiça e esse é o nosso compromisso." Mas as desculpas de um líder político foram suficientes? O que aconteceu com todas as pontas soltas e os detalhes que os investigadores ainda não conseguem resolver? Quantas desculpas são necessárias para apagar a inefável mentira da verdade histórica? Os 43 estudantes continuam desaparecidos até hoje. As famílias ainda trabalham por conta própria para que a verdade sobre seus filhos venha à luz e pelo menos possam descansar em paz. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Muitos de vocês pediram nos comentários sobre este caso específico. Então decidimos ir investigar e conseguimos elaborar este relatório. Espero que tenham se interessado e que tenha esclarecido suas dúvidas sobre este triste acontecimento. Se gostaram, peço que deixem seu like, se inscrevam caso ainda não o tenham feito e assistam outros vídeos relacionados no canal. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o dia que...